Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bom? Professor Thiago Nunes, estou chegando hoje para falar um pouquinho sobre a prova da ESA de 2017. Então vamos conversar um pouco e vamos resolver ponto a ponto dessa prova. Vem comigo, vamos embora ser feliz. Se log de x representa o logaritmo na base 10 dx, então o valor de k pertencente a 0 a infinito, tal que log de k é igual a 10 menos log de 5 é. Vem aqui. Então vamos reescrever aqui, ó. Log de k é igual a 10 menos log de 5. Isso quer dizer o que, galera? O que isso aqui quer dizer? Log de k mais log de 5 é igual a 10. Perfeito? Peguei esse menos log aqui, ó, e joguei para o outro lado. É como eu tivesse, joga tudo que tem log para um lado e número para o outro. É como se fosse uma equação. Perfeito? Aí, você pode notar que a sua operação aqui, ó, é de soma. E qual é a propriedade da soma? Log de A mais log de B é igual a log de A vezes log de B. Correto? Então, nós temos essa configuração do logaritmo. Então, lembrem-se, quando você tiver a soma, você tem uma multiplicação. Se caso você tivesse uma subtração, você teria uma divisão. Perfeito? Então, vamos continuar aqui no nosso problema. Lembrando que toda essa propriedade é muito importante que você saiba. Você precisa saber disso. Tá bom? Precisa saber disso. E outra coisa. Aqui, ó, para que isso valha, eu preciso estar na mesma base. Tudo bem? Então, quando eu falo que log de k mais log de 5 é a mesma coisa que log de A vezes log de B, então eu posso falar que aqui eu tenho log de 5k igual a 10. Show? Saímos da soma, levamos para a multiplicação. Beleza? Na minha propriedade do logaritmo, o que eu tenho? Log de B na base A é igual a x. Aí você faz essa situação aqui, ó. Faz essa situação. Então, eu posso ter aqui, ó, tirando o logaritmo, eu fico com A elevado a x é igual a quem? A B. Então, eu tenho essa configuração. Tá? Se eu não tenho a minha base aqui nesse logaritmo, é porque eu tenho base 10, perfeito? Certo? Então, vem aqui, ó. Como que nós vamos fazer? 5k é igual a 10 elevado a 10. K é igual a 10 elevado a 10 sobre 5. Perfeito? 10 elevado a 10 sobre 5. Eu posso reescrever isso daqui como 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a 1. Não é? Porque aí eu já entro na propriedade da potenciação. Perfeito? Quando eu tenho uma multiplicação, eu tenho soma. E isso é dividido por 5.
Ora, 10 elevado a 9, eu permaneço. E quanto que é 10 dividido por 5? Dá 2. Então, aqui eu tenho 10 elevado a 9 vezes 2. Perfeito? Então, nessa questão, falamos um pouco sobre logaritmo. É claro, galera, é claro, a regra de logaritmo, as propriedades, você tem que saber. Que da soma é multiplicação, subtração é divisão, bases iguais dá log de 10 na base 10, né? Igualdade dá 1. Leva também a parte da potenciação que você precisa saber. Então, essa parte do logaritmo caiu na sua prova de 2017. Então, fique bem ligado nisso. Perfeito? Legal? Vamos embora. Militar constatou que as idades de 10 militares eram 25, 20, 30, 30, 23, 35, 22, 20, 30 e 25. Analisando essas idades, a média aritmética, a moda e a mediana, respectivamente, são. Galera, primeiro ponto, vamos lá. Média aritmética é o somatório dividido pelo quantitativo. Mediana, tome muito cuidado porque você deverá colocar o seu rol em ordem e verifica o termo central. E moda é aquilo que mais se repete. Uma dica para vocês, comece sempre pelo mais fácil. Qual é o mais fácil? Moda. Você vai verificar a moda, que talvez já dê para você achar o seu resultado sem terminar as outras. Então faça moda, depois faça mediana e por fim faça sua média aritmética. Bem, bom, então aqui moda é o que mais se repete, não é isso? Então eu tenho, já vamos colocar em ordem? Vamos colocar em ordem aqui, eu tenho 20, 22, 23, 25, 25, 30, 30, 30 e 35. Então, esse é o meu rol. Facilmente, a gente já consegue achar a minha moda. Quem é a moda? 30. Perfeito? A minha moda é 30. É o que mais se repete. Vamos agora achar a minha mediana. Eu tenho 10. Qual é o número anterior par a 10? 8, né? Divide por 2, que eu quero a metade, 4. Então, você vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Agora para trás, ó. 1, 2, 3, 4. Então, a sua mediana está aqui, ó, 25. Então, a sua moda é 30 e a sua mediana é 25. Agora, falta a média, né? Vamos calcular aqui a média. A média é o somatório desses 10 números. Somando isso tudo, vai te dar 260. E eu divido pelo quantitativo, que é de 10. Então, a sua média aritmética vale 26. Perfeito? Moda 30, mediana 25, média 26. Galera, aí você preste atenção. Se o teu rol for número par, sobrarão sempre 2 números
centrais. O que você vai fazer? Você vai somar e dividir por 2. Você vai fazer a média aritmética desses dois números. Agora, se o teu rol for ímpar, já vai sair direto o termo central. Você não precisa fazer operação alguma. Aqui, os meus termos ficaram 25 e 25. Então, eu já sei que a minha mediana é 25. Mas, fazendo o trabalho real, eu faria 25 mais 25 dividido por 2. Daria 50 por 2 e daria o próprio 25, tá bom? Então, se der número diferente nos dois termos centrais, você vai dividir por 2. Soma e divide por 2. Então, aqui, moda 30, mediana 25 e média aritmética 26. Perfeito? Volta. Com relação às funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras, podemos afirmar que... Galera, questão de teoria, né? Questão de teoria. Para que a função ela seja bijetora, ela precisa ser sobrejetora e injetora. Sobrejetora. Se a imagem é igual ao contradomínio. Perfeito? E a função, ela é injetora para quaisquer de um elemento, né? Para quaisquer dois elementos distintos de um próprio conjunto, domínio temos duas imagens. Então, nós temos essa situação em parte de uma teoria, tá? Então, não tivemos nem cálculo, isso daí é só base teórica, perfeito? Essa questão aí foi de boa. O conjunto solução da inequação x² mais 5x mais 6 menor do que zero, onde x é um número real, x pertencente aos reais. Então, vamos lá. O conjunto solução solicitado é formado por todos os valores de x que tornam essa expressão aqui, ó, negativa, menor do que zero, tá? Então, nós temos isso aqui, ó, f de x é igual a x² mais 5x mais 6. Então, o que nós vamos fazer? Uma equaçãozinha do segundo grau. x² mais 5x mais 6 igual a zero. Vamos embora? Vamos lá. Delta é igual a b² menos 4ac. Delta, quem é b? 5. 5². Menos 4, quem é o a? É 1. E quem é o c? É 6. Delta é igual a 25 menos 24. Delta é igual a 1.
Vamos para as raízes. Menos b mais ou menos a raiz de delta divididos por 2a. Menos b, quem é b? Mais 5, então fico com menos 5 mais 1 divididos por 2. E aqui eu fico com menos 5 menos 1 divididos por 2. Menos 5 mais 1 dá menos 4, que divididos por 2 dá menos 2. Menos 5 menos 1 dá menos 6, que divididos por 2 dá menos 3. Então, dentro de um gráfico, vai ficar desta maneira aqui, né? Vamos lá. Onde eu tenho aqui, ó, o menos 3, e aqui eu tenho o menos 2. Estuda ele. Essa partezinha aqui, ó, é o meu x menor do que 0. Aqui eu tenho o meu x maior do que 0. E aqui eu tenho o meu x maior do que 0. Perfeito? Então, por esse gráfico, dá para a gente colocar na clareza que x pertence aos reais, tal que o meu x é maior, deixa eu apagar que ficou muito juntinho, o meu x ele é maior do que menos 3 e que ele é menor do que menos 2. E fim. Beleza? Tranquilidade nessa questão também, né? Não tivemos grandes problemas, somente uma equação do segundo grau. Saímos daí na equação, levamos para a equação, encontramos as raízes e estudamos os sinais dentro do gráfico. Então, estudando esses sinais, claramente você consegue responder que x pertence aos reais, tal que x é maior do que menos 3 e menor do que menos 2. Beleza? Tá claro? Vamos embora! A giratriz de um cone circular reto de altura 8 centímetros. Vamos lá. A giratriz de um cone circular reto de altura 8 centímetros é 10 centímetros. Então, a área da base desse cone é... Bom, giratriz é 10 centímetros. Perfeito? A giratriz é 10 centímetros. E ele fala que a sua altura... A minha altura é 8. A minha altura é 8. Com isso, o que eu vou conseguir resolver aqui? Primeiro ponto, a gente vai precisar saber que aqui eu tenho o quê? Que resolver como se fosse um teorema de Pitágoras. E nesse teorema de Pitágoras, eu consigo saber, dentro dele, o cateto pitagórico. Não é isso? Aqui, ó, com 8 centímetros. Dá para eu sair por cateto pitagórico, galera. Olha só. Se eu tenho 8 e 10, o meu próximo ponto tem que ser o quê? O 6, né? Mas, pelo cateto pitagórico aqui, ó, nós temos 3, 4 e 5. Nós temos 6, 8 e 10. Perfeito? Então, eu nem precisaria resolver aqui o meu Pitágoras para que eu ache o meu raio. Porque eu sei que o meu raio, ele é 6. Eu nem precisaria resolver. Olha aqui, ó. O meu raio, ele é 6. Porque ele já me dá a altura. Ele já me dá a altura, que é de 8, não é isso? Ele já me dá que a giratriz
É 10. Então, quanto que vai valer esse raio aqui? 6. Porque o meu cateto pitagórico é 6, 8 e 10. Agora, a TH eu não consigo enxergar e eu nem sabia desse cateto pitagórico. Você vai fazer, ó. G ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. G ao quadrado eu vou ficar com 10 ao quadrado. A minha altura ao quadrado é 8 ao quadrado. Mais R ao quadrado. Ficarei com 100. Esse 8 ao quadrado vai para o outro lado diminuindo, né? Igual a R ao quadrado. Então, R ficaria a raiz de 36. Então, meu R é igual a 6 centímetros. Fechado? Então, o raio da minha base é 6 centímetros. O que eu estou te pedindo? A área da base. Ora, qual é a área? A base é circular, né? Porque é um cone. É um círculo. Não é isso? Então, eu terei aqui, qual é a área? Π vezes R ao quadrado. Então, π, quanto que é o R? 6 ao quadrado. Então, minha área é 36π centímetros quadrados. Legal? Então, galera, essa questão, pô, cara, vou te ser bem sincero, básico do básico. Você não pode dar mole numa questão dessa, não. E outro ponto, se você já consegue enxergar, pô, o problema ele te deu, cara. Olha só, ele foi tão bonzinho com você que ele já te deu catetos, pitagóricos ainda. Ele te deu 8 e o 10. Só falta o 6, você nem precisa resolver. Mas olha só, você só precisa saber que quando a gente trata dessa geratriz no cone circular, né? Você tem que fazer Pitágoras. Se você souber disso, o cálculo que eu fiz aqui embaixo, que foi o cálculo de Pitágoras, você não precisaria resolver. Você já mata. Pô, 8 e 10 falta o 6. Pô, ele quer a área da base. Pô, é um círculo. É um círculo. πr ao quadrado. Bom, 6 ao quadrado dá 36. Então, de cabeça, só não falar você já resolvia. Mas, é claro, nada de uma hora para outra. Você precisa se dedicar. Tá bom? Vem. Em um concurso da ESA farão a prova 550 candidatos. O número de candidatos brasileiros natos está para o número de candidatos brasileiros naturalizados, assim como 19 está para 3. Podemos afirmar que o número de candidatos naturalizados é igual a... Galerinha, tranquila essa questão também. Estamos tratando aí da proporção, né? Olha, 550 candidatos. Então, você já tem um total. O número de candidatos brasileiros natos, então vou colocar aqui, ó, natos, está para, que é o traço da fração, o número de candidatos brasileiros naturalizados. Então, vou colocar aqui, ó, natu. Assim como, que é o termo de igualdade, 19 está para, que é o traço da fração, 3. Então, eu sei aqui, ó, que natos mais naturalizados te dá um total de 550. Ora, sistema proporcional. Vamos entrar com o nosso valor do K, perfeito? Então, natos aqui, ó, é 19K. Naturalizados, 3K. Soma! Então, 19 mais 3 vai te dar 22K. Que aqui você vai ter que dividir o seu total, que é de 550. 550 divididos por 22. Aí você vai falar, meu Deus do céu, TH, aí já é um problema, eu não consigo dividir. Para de chorar e divide, tá?
para de chorar e divide. Então, 550 divididos por 22 vai te dar 25. Beleza? Vai te dar 25. O que que ele quer? Ele quer os naturalizados. Naturalizados estão aqui, ó. Perfeito? Naturalizados estão aqui. Então, será 3 vezes 25. 3 vezes 5 dá 15 e 3 vezes 2 vai te dar 7. Então, naturalizados, 75. Se por acaso você quisesse saber os natos, ou você pega 550 e diminui de 75, ou você entra aqui e faça 19 vezes 25. Também vai sair o teu resultado. Tá bom? Então, questãozinha de sistema proporcional. Soma, divide e multiplica. Soma, divide e multiplica. Simples. Soma, divide e multiplica. Tá claro? Então saia daquela mesmice onde você vai pegar, vai isolar uma letra, vai substituir para fazer cálculos gigantescos e demorar muito para resolver a questão. Tá bom? Soma, divide e multiplica. Vem! Num grupo de 25 alunos, 15 praticam futebol, 20 praticam voleibol. Alguns alunos do grupo praticam futebol e voleibol, e todos os alunos praticam algum esporte. Qual a probabilidade de escolhermos um aluno ao acaso e ele praticar futebol e voleibol? Note que ele está te pedindo futebol e voleibol, ou seja, ele quer isso aqui, ó, a sua interseção. Tudo bem? Agora, eu tenho 25 alunos no total. Então, meu total aqui, ó, são 25. 15 praticam futebol. 20 praticam voleibol. E alguns, quantos alguns praticam futebol e voleibol? Que é justamente o que eu quero saber. Galera, simples. Eu tenho um total de 25. Se eu somar aqui, ó, eu já tenho 35. Perfeito? Passou do meu total. Quanto que passou do meu total? 10, né? Então eu tenho 10 alunos no grupo que faz tanto futebol quanto voleibol. E ele está te pedindo o quê? A probabilidade. O que que é a probabilidade? É o que eu quero sobre o meu total. O que que eu quero? Praticante de futebol e voleibol. São quantos? 10. Para o meu total, que é de quanto? 25. Então, aqui eu fico com 10 sobre 25. Ora, 10 sobre 25, isso daqui relata a 40%. Ah, TH, eu não enxergo que isso daí é 40%. Não? Então, vamos aqui. 10 divididos por 25. 10 é menor que 25. Acrescento um zero aqui e um zero vírgula. Agora você com certeza vai enxergar que 25 é 1/4 de 100, né? Aqui, ó. 25, 25, 50. 25, 75, 25, 100. Então, ó, 4 partes. Então, bem. Então, aqui, ó, 40%. Legal? Ah, TH, eu posso simplificar? Pode. Simplifica aqui por 5. Vai te dar 2, né? E aqui 25 por 5, 5. 2/5. 2/5 também 40%. Fechado? Vamos lá, vamos seguir.
Analítica. Né? Tivemos uma questãozinha aí de analítica. Determine a distância entre os pontos. Então, eu vou colocar aqui para vocês a fórmula da distância entre os pontos. Então, a distância de PQ é a raiz quadrada do XQ menos XP ao quadrado mais YQ menos YP ao quadrado. Então, essa questão é a menor das fórmulas, né? É uma das mais simples. Então, vamos lá. Lembrando que eu tenho x e y para ordenado. Então, eu vou colocar aqui, ó, dentro da raiz, quem é o x? X de Q? É o 2. Menos x de P? 0. Isso é o quadrado. Mais y de Q é o 2. Menos y de P, que é o 0. E isso é o quadrado. 2 ao quadrado dá 4. E 2 ao quadrado dá 4. E 4 mais 4 dá 8. ATH, e agora? Fatora. 8 dividido por 2 dá 4. 4 divididos por 2 dá 2. E 2 por 2 dá 1. Como eu relato que isso daqui é uma raiz quadrada, então você vai pegar por par. Então, eu terei isso daqui, ó, 2 vezes 2 ao quadrado. Tudo aquilo que está ao quadrado sai de dentro da raiz. Então, eu vou ficar com 2 raiz de 2. Perfeito? Então, essa aí de geometria analítica, ela foi bem tranquila. É o menor dos problemas, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Uma caixa d'água na forma de um paralelepípedo reto de base quadrada, cuja altura é a metade do lado da base e tem medida K. Está com 80% de sua capacidade máxima ocupada. Sabendo-se que há uma torneira de vazão 50 litros por minuto, enchendo essa caixa d'água, e que após 2 horas ela estará completamente cheia, quando o volume de uma caixa d'água cúbica de aresta K. Vamos ver. Vamos lá. Uma caixa d'água de forma de um paralelepípedo reto de base quadrada. Então, como se tivesse isso aqui, ó. Eu vou deixar ele deitado, tá? Isso aqui, ó. Então, coloque ele, se você colocar ele em pé, você vai perceber que isso daqui é a tua base. Então, vamos tomar ela, deixei aqui deitado para a gente poder visualizar. Então, ele está aqui, ó, de base quadrada. Beleza? Bom, a minha altura H é igual a K, beleza? E a aresta da base quadrada é igual a 2K, aqui, ó, cuja altura é a metade do lado da base e tem medida K. Então, a aresta da base quadrada é igual a 2K. Agora, qual é o volume de um paralelepípedo? É A vezes B vezes C, correto? É A vezes B
vezes C. Ou área da base vezes a altura. Então, aqui a minha base, ela é 2K, não é? Então, eu vou ficar aqui, ó, com 2K vezes 2K, que é um quadrado. Então, os lados são iguais, vezes a minha altura. Quem é a minha altura? K. Então, 2 vezes 2 vai te dar 4. K vezes K vezes K, KKK. Então, fico com K ao cubo. Então, isso daqui é o meu volume, tá bom? Nós temos uma torneira de vazão 50 litros por minuto. 50 litros por minuto e eu quero após 2 horas. Então, 50 litros por minuto e eu quero após 2 horas. Então, eu sei que 2 horas eu tenho 120 minutos. Perfeito? E isso daqui eu vou multiplicar por esses 50 litros aqui. Então, 120 vezes 50 vai me dar 6.000 litros. Então, se é 50 litros por minuto, e ele quer após 2 horas, nós vamos levar essas horas para minutos, para que eu saiba o quantitativo de litros. Tudo bem? Bom, então para completar o volume da caixa d'água, são necessários 6.000 litros de água, perfeito? Que corresponde a 20% do volume total, já que aqui eu tenho 80% da minha capacidade. Então, aqui eu terei assim, ó, 20% do meu volume. 20% de 4K ao cubo. E isso aqui tem que ser igual a quanto? A 6.000 litros. O que significa esse símbolo? Uma divisão por 100. E esse D? Uma multiplicação. Então, eu vou ficar com 20 vezes 4K ao cubo. Isso aqui é sobre 100 igual a 6.000. Cancelando aqui, ó, um zero com um zero. E joga esse zero para o outro lado. Vou ficar com 2 vezes 4, 8K ao cubo, igual a 60.000. Legal? Agora, esses 60.000 você vai ter que dividir por 8. Já que esse 8 está aqui multiplicando, tem que passar para lá dividindo. Então, 60.000 divididos por 8 vai te dar 7.500. 7.500. Então, K ao cubo é igual a 7.500. O volume do cubo é a aresta ao cubo, não é isso? Qual é o volume de um cubo? É A vezes A vezes A ou A ao cubo, que é a aresta ao cubo. Então, se eu tenho um cubo de aresta K, como ele está falando aqui, ó, tem medida K, se eu tenho um cubo de aresta K, o meu volume é K ao cubo, certo? Se o volume é K ao cubo, quanto que eu tenho aqui de K ao cubo? 7.500. Então, acabou a questão. Então, eu tenho 7.500 litros. Ufa, né? Essa questão, ela foi um pouquinho complicada de visualização, de interpretação para você colocar no papel. Agora, a partir do momento em que você sabe que o volume de um paralelepípedo é a área da base vezes a altura, ou A vezes B vezes C, que o volume de um cubo é A vezes A vezes A, ou A ao cubo, né, que também não deixa de ser área da base vezes a altura. Ele já te informou que a aresta vale K. Ele já te informou isso. E fala em 80%, então tem que fazer 20%. Ora, 20% D. Então, essa porcentagem significa uma divisão por 100, esse D significa uma multiplicação.
O número que multiplica, ele desce dividindo. Então, esse 8 que está multiplicando desce para a divisão dos 60.000, encontrando assim 7.500 igual a K ao cubo, que é justamente o volume que eu quero saber.